Olá, meu nome é Alan, sou Product Manager aqui do Basement e hoje eu vou apresentar para vocês como fazer todo o fluxo de transferência de ações pela plataforma, desde a criação, a visualização, a edição e a exclusão de uma operação de transferência, incluindo também a assinatura do termo de transferência que vai ser lavrado no livro de transferência de ações nominativas. Na visualização de uma empresa registrada aqui no Basement, aqui na barra lateral a gente tem um menu de ativos, a partir do qual é possível acessar a página de todas as operações. Aqui nessa página tem uma tabela com todas as operações que foram realizadas na plataforma. Elas são organizadas por data, eu consigo ver também na tabela o tipo de ativo envolvido em cada operação, o nome de cada operação, as partes envolvidas, a origem e o destino de cada um desses ativos, a quantidade de ativos que foi objeto dessa operação, o valor da operação e o status, se está em rascunho ou registrada. Também consigo aplicar alguns filtros, então eu consigo fazer a busca pelas partes da operação, consigo filtrar pela data de cada operação, também consigo filtrar pelo tipo de ativo, ação, debênture, cota, contratos conversíveis, contrato de ações restritas, contrato de opções, e também consigo filtrar pelo status da operação, em rascunho ou registrada. Para criar uma operação, a gente tem um botão aqui nesse canto superior direito. Clicando nele, eu vejo todas as operações que a gente tem aqui no Basement. Então, eu seleciono o tipo de ativo e a operação que eu desejo realizar, que no caso ações, clico em transferência e eu já acesso o formulário para criar essa operação. Esse formulário é dividido em 3 partes, as informações principais, a informação do cessionário e outras informações opcionais. Na primeira parte eu preciso selecionar o cedente, quem está transferindo as ações. Eu faço uma busca então pelo nome de todas as pessoas, todos os stakeholders que eu tenho naquela empresa. Então aqui eu seleciono o Sebastião, automaticamente no campo de baixo a plataforma vai trazer todas as classes de ativo que aquele cedente tem para poder fazer a transferência. Aqui ele, no caso, tem ações ordinárias classe A e ações ordinárias classe B. Selecionando a ação, eu automaticamente vejo qual que é a posição atual do cedente nessa respectiva classe. Eu coloco então a data em que ocorreu essa transferência, pode ser qualquer data passada, presente ou futura. Eu seleciono a quantidade de ativos que é objeto dessa operação. E aí eu sigo para as informações do cessionário, ou seja, quem está recebendo então essas ações. Primeiro eu seleciono se é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Selecionando então uma pessoa física, eu faço a busca pelo nome. E aí, ao digitar, a plataforma vai trazer quais os stakeholders que eu já tenho na plataforma. Se ele não tiver entre os envolvidos, eu vou criar um novo. Eu posso criar um novo. E aí, clicando em criar, ele abre outros campos aqui de preenchimento opcional. No caso de pessoa física, eu tenho o e-mail principal e o CPF. Ou no caso de uma pessoa jurídica, eu posso preencher a razão social ou o CNPJ dessa empresa. Se eu selecionar uma pessoa que já existe na plataforma, ele também vai trazer, se for o caso, quantas ações dessa classe essa pessoa já tem aqui. Então, no caso, ela já tem 1000, ela mostra aqui também. Outras informações que são opcionais, eu posso adicionar um valor para a operação, e aí eu posso registrar até 10 casas decimais. Eu posso vincular essa operação a um evento, então eu busco aqui um evento pelo nome, por exemplo, e vinculo essa operação a este evento. E eu posso colocar qualquer anotações também, que elas vão constar lá no livro de registro de ações nominativas. Por fim, se for o caso, eu consigo anexar arquivos, documentos quaisquer. Posso anexar um ou mais de um, sem problemas, para poder salvar essa operação então. E aí eu tenho duas opções, eu salvo a operação em rascunho ou eu salvo ela já como registrada. Se eu salvar em rascunho, ela não vai ser considerada no cálculo do cap table e também ela não vai para o livro de registro de ações enquanto ela estiver com status de rascunho. Ou se for o caso, eu já registro a operação. Uma vez então criada essa operação, eu já consigo visualizar ela aqui na tabela, com todas as informações que eu preenchi lá no formulário. Clicando nela ou aqui na direita, nesse botãozinho, eu consigo ver mais para acessar as informações mais detalhadas da operação, editar ou excluir essa operação. Clicando em ver mais, eu vou ver então essa janela com todas as informações que eu preenchi lá no formulário. Tem a opção de excluir a operação, fechar essa janela, e aí eu abro de novo, ou editar a operação. Aqui eu já vejo sinalizado que a operação não tem nenhum termo de transferência, então a plataforma já me sinaliza que eu preciso
criar um termo de transferência para gerar o livro de transferência de ações. Eu vejo informações mais detalhadas das partes, né, as informações do cedente, do cessionário e as informações do ativo. No caso, é uma ação, espécie ordinária, classe A, eu criei uma abreviatura para ela, ONA, preferência na liquidação de ativos, preferência no recebimento de dividendos, se a ação não tem, direito ao voto sim, e o peso do voto é 1, então são um voto por ação. Para editar então uma operação, tanto por aqui dentro da janela, nesse botão editar, ou aqui no botão de editar, eu vejo o formulário da operação, exatamente igual ao formulário de criação, mas já preenchido com as informações da operação, e aí eu posso excluir documentos, eu sempre tenho uma janela de confirmação, ou adicionar novos documentos e editar qualquer um dos campos aqui. Posso editar a quantidade de ativos, a data da operação para selecionar outra data, posso editar o valor da operação para colocar mais números, o evento e as anotações, e aí salvar. Para editar então uma operação, tanto por aqui dentro da janela, nesse botão editar, ou aqui no botão de editar, eu vejo o formulário da operação, exatamente igual ao formulário de criação, mas já preenchido com as informações da operação, e aí eu posso excluir documentos, eu sempre tenho uma janela de confirmação, ou adicionar novos documentos e editar qualquer um dos campos aqui. Posso editar a quantidade de ativos, a data da operação para selecionar outra data. Posso editar o valor da operação para colocar mais números, o evento e as anotações. E aí salvar. Depois de enviar o termo para assinatura, eu consigo visualizar aqui o status então desse documento. Aqui ele já não mostra mais em vermelho, mas sim em amarelo, que o termo está aguardando a assinatura. Já foi enviado, está apenas aguardando a assinatura das partes. Consigo visualizar o arquivo por aqui, a data em que ele foi enviado, a data limite para que todos assinem, a frequência de lembretes automáticos que eu defini na hora de enviar o documento e cada um dos assinantes. Aqui no caso eu tenho o status de cada assinatura, esse aqui já assinou e eu tenho a data em que ele assinou. Esse aqui está com a assinatura pendente, eu consigo reenviar um e-mail também, além dos automáticos, para que essa pessoa assine o documento. Se for o caso, eu também consigo excluir o termo, e aí a plataforma me adverte que todas as assinaturas serão perdidas, e aí eu consigo excluir também o termo e cancelar o processo de assinatura. Por fim, depois de todos assinarem o termo, eu consigo visualizar aqui então já status de assinado para todo mundo, na data em que ele foi assinado, e consigo visualizar aqui também o arquivo pronto. Aqui eu tenho o arquivo então PDF, com todos os dados dos assinantes, a data que cada um assinou, todas as informações, e aqui a plataforma já não exibe mais aquele ícone de alerta que indica que está tudo certo com esse termo de transferência. Automaticamente, quando eu for gerar o livro de transferência de ações nominativas, esse termo já vai estar incluído, e com isso eu já finalizo então todo o fluxo de transferência de ações, incluindo o termo de transferência. É isso então, gente. Um abraço, até a próxima.